Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora aqui, a nossa semana, mais uma segunda-feira juntinhos. Muito obrigada, pela sua companhia. E olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre um projeto muito legal, que é o Onco Histórias de Amor. Que tal aí, contar histórias de amor que aconteceram na oncologia. Já mais detalhes sobre essa iniciativa tão legal. Também ainda por falar em iniciativa, que tal dicas em um e-book sobre home office? Pois é, todo mundo acabou tendo que se adaptar de alguma forma no trabalho para ficar em casa. Então também vem muitas dicas para esse cantinho, para esse espacinho ser muito legal. E aí a gente encerra hoje o programa com muitas dicas sobre como dizer não, essa grande dificuldade que muita gente tem. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar também, que transmite toda a nossa programação. Muito obrigada, pela sua companhia. Lembrando sempre que nós estamos presentes lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Twitter. É super fácil de você encontrar os nossos perfis, basta acessar aqui através desses users que estão aqui passando pela sua telinha. Tá joia? Vamos lá começar o nosso dia, gente. Sabendo o quanto o suporte afetivo ele é importante durante o tratamento oncológico e também já tendo ouvido aí várias histórias de apoio e fortalecimento, a psicóloga Carmen Costa criou o Onco Histórias de Amor, uma das ações voltadas para pacientes oncológicos e seus familiares compartilharem suas histórias de companheirismo e enfrentamento da doença. Vamos saber mais agora? Ela já está aqui comigo no estúdio. Bom dia, Carmen, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara, é um prazer para mim estar aqui com você. Podendo trazer um tema que é tão necessário para que a gente possa discutir, Isso, a gente que agradece a sua disponibilidade. Vamos começar então explicando o que é o Onco Histórias de Amor. Então, o Onco Histórias de Amor foi uma ação que foi idealizada especificamente para o Dia dos Namorados. Eu sou psicóloga, eu trabalho há praticamente 15 anos com o público oncológico. Sim. E nesse intervalo, a gente vem sempre abordando como é que os pacientes vivenciam o processo de tratamento de câncer, A gente sabe que é uma temática que é muito difícil, de se vivenciar, que é uma situação muito difícil de se vivenciar. E que muitas pessoas trazem muito estigma com relação ao câncer, de sofrimento, de dor, de medo da morte, E que são situações que são reais mesmo para quem vivencia. Porém, paralelo a isso, a gente tem muita situação que é positiva, O diagnóstico, ele não define o paciente. Então, além da doença, além do tratamento, existe toda uma vivência e um fortalecimento, um suporte que esses pacientes têm e precisam mesmo ter durante o tratamento. Então, pensando nisso, veio a ideia de montar uma ação que fosse voltada para que esses pacientes pudessem contar um pouquinho das histórias de amor deles, do quanto que esses relacionamentos fortaleceram durante o tratamento oncológico, E aí eu lancei no meu Instagram, convidei algumas empresas parceiras, eu quero até aproveitar o espaço para agradecer, ao Buffet Chez Marie, ao Doutora Caneca, a Floras Brasilis, Fabiana Xavier Acessórios e Marias Mandalas, que foram empresas que receberam o meu convite e aceitaram de primeira para fazer parte dessa ação. E agradecer aos pacientes que encaminharam as histórias deles para a gente, E aí eles contaram como é que foi receber o diagnóstico. Alguns relataram mesmo o período de dificuldade, vivenciado durante o tratamento e o quanto que foi importante, é importante ter o parceiro ali, do lado, acompanhando, fortalecendo, passando todo o estímulo e aliviando nesses momentos de dificuldade. Pois é, você falou bem, é um momento muito difícil, Carmen? Imagina só você receber o diagnóstico de que você está com câncer. Para muitas pessoas, eu vou até complementar, assim, Você falou que levava um pouco até a morte. Para mim, assim, eu vejo que muitas pessoas pensam que é o fim da vida, Sim. Exatamente, assim, além da morte, é o fim da vida. A minha vida, ela de fato acabou aqui, eu só tenho que me preparar
para o final dela, Estou né? com os dias contados. Isso, né, Mara? exatamente. Para muitas pessoas isso não é uma regra, né? Assim, mas para muitas pessoas o primeiro impacto do diagnóstico remete a essa ideia de finitude, né? E além de finitude, de sofrimento, né? E a gente sabe que o processo oncológico é um processo sofrido pelas reações mesmo que a quimioterapia ou que a radioterapia ou a própria cirurgia trazem. Mas o que eu tento mostrar e nesse período de acompanhamento tanto de família como de pacientes é como superar esses momentos. Né? De que forma eu posso buscar minimizar os efeitos do tratamento, né? E eu sempre falo para os meus pacientes assim, a dificuldade está lá, mas se a gente foca nela, o sofrimento ele acaba sendo muito maior, né? Então, o que é que eu posso buscar fazer para minimizar? Né? Os dias que eu não estou bem, que eu estou tendo mais reação, né? Que eu estou mais indisposta, até porque são momentos que passam. Sim. Né? Durante o tratamento inteiro você não vai estar daquela forma. E a gente precisa olhar isso. O dia seguinte, né? Eu estou assim por hoje, mas no dia seguinte eu vou estar melhor. Amanhã é um novo dia, Amanhã né? é um novo dia. Como é que foi a aceitação dos pacientes com o projeto? Foi maravilhoso, né? Assim, receber as histórias, a abertura que elas tiveram, né? Que eles tiveram para mandar para mim, a história deles. E como isso repercutiu, porque foram muitos comentários, né? A família que estava ali acompanhando, parabenizando, contando mais ainda das histórias de cada pessoa. Então, assim, foi fantástico. E a empolgação delas, né, Mara? Sim. Depois que foi publicado, que foi colocado na rede social, de agradecer mesmo, de dizer que o quanto que foi gostoso participar. E no Dia dos Namorados, a combinação com as empresas parceiras foi essa. Sim. No Dia dos Namorados, encaminhar o presente, né, o brinde para eles, que eles receberam em casa. Então, assim, foi maravilhoso, né? É uma forma da gente ressaltar aí a coragem, o envolvimento, né? A vontade de ficar bem, né? E principalmente a parceria. Sim. Né? Durante o tratamento oncológico é super importante a gente ter uma rede de suporte. Né? A rede de suporte familiar, a rede de suporte amorosa, religiosa, cada pessoa vai encontrando aí né, as âncoras que são necessárias para esse enfrentamento. E ressaltar a importância dessa união, né, do fortalecimento, do amor mesmo, né, da paixão, porque o tratamento está lá, mas a vida continua, as pessoas continuam sendo esposas, né? Isso, né, mulheres, mães, empreendedoras, enfim. Por que o suporte afetivo ele é tão importante nesse período de tratamento oncológico? Se sentir amada, saber que você não está sozinha, né? Que tem uma pessoa que está ali do lado, independente do que você está passando. Principalmente para as mulheres, né? Existe aí atinge a questão da autoestima, Sim. Né? E você saber que o seu marido, que o seu companheiro está ali do seu lado, né? Está ali fortalecendo, saber que você tem uma mão para segurar. Né? Isso é muito importante. E, além disso, para as pessoas que concluíram o tratamento, saber que a vida continua. Né? Assim, você retomar a sua vida, você tem vida recomeçar após, né? isso. Né? Assim, começar a fazer planos de uma vida futura que durante o tratamento muitas vezes não se tem, porque pensa que vai acabar por ali. Porque eu não vou nem conseguir concluir o tratamento. Eu tinha anotado aqui uma pergunta que eu acho também que é muito importante. Como é que as pessoas elas podem dar apoio aos pacientes oncológicos? Muita gente tem essa dúvida, né? Muita gente vai falar assim, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que falar. O que é que se pode fazer, hein? Primeiro acolhê-los, né? Eu escuto muito isso em consultório. Alguns pacientes reclamam que a família não pergunta ou só pergunta sobre a doença. Sim. Né? Alguns familiares se afastam e muitas vezes se afastam porque não sabem lidar com esse processo, né? E aí é importante a gente considerar que o paciente ele é um ser humano, né? Ele não se resume ao diagnóstico. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é respeitar aquele ser humano que está ali. Então Sim. Não é só a doença, né? Não é só procurar saber como é que você está com relação à doença.
E, paralelo a isso, se vir à tona a questão do adoecimento, do tratamento, das dificuldades, permitir que esse paciente se coloque. Que ele fale, né? Que ele fale. A gente vê muito, Mara, que as pessoas, elas tentam inibir as emoções, Sim. né? Não fique triste, não chore, não porque vai dar tudo sobre certo, isso. né? Cadê a sua fé, né? Não, o paciente, ele precisa colocar para fora o que ele está sentindo, né? Ele precisa saber que ele tem ali pessoas que vão ouvi-lo, independente do que ele vai trazer de discurso, né? E se perceber que está com dificuldade, tanto o paciente como a família, buscar ajuda. Sim. Né? A gente percebe que existe muita resistência ainda das pessoas procurarem o psicólogo, de procurarem o acompanhamento, né, psicoterápico, por acharem que não, mas eu estou bem, eu dou conta, eu preciso dar conta. E muitas vezes eles se colocam nesse lugar de precisar dar conta por toda uma rede familiar que está próxima, né? E o acompanhamento psicológico é um suporte também, é um apoio também. Eu sempre associo o tratamento a uma montanha-russa. Tem momentos que o paciente está lá em cima, que ele compreende, que ele consegue escutar o que o médico orienta, que ele consegue ver que aquilo ali de fato é um momento e que daqui a pouco está tudo bem. Mas tem horas que dá uma caidinha mesmo, né? E que eles se sentem mesmo fragilizados. E compreender essa dinâmica é importante para conseguir passar por ela. Né? Ótimo, muito bom a gente saber disso. Tem sinais que o paciente ele pode demonstrar de que algo não está indo bem com ele durante aquele tratamento? Que ele, por exemplo, está num momento, né, baixo. Então, depende muito de cada pessoa, né? A gente às vezes escuta dizer assim, fulano está chorando muito, né? E esse é o momento ideal de buscar ajuda, de buscar apoio. O chorar em si é uma expressão de emoção, né? Então, muitas vezes a gente tenta reprimir esse choro e aquilo não está significando que o paciente está descompensando, né? O que a gente pontua muito é o falar sobre o assunto, né? Tem paciente que evita falar, tem paciente que evita sair de casa com Sim. medo do julgamento social, que muitas vezes é um julgamento dele com relação à doença e o que ele está vivenciando. Mas se você percebe que o paciente não quer tocar no assunto, que o paciente não quer sair de casa, não quer interagir com as pessoas, e toda alteração de comportamento que é contínua, né, que é permanente, é um sinal de alerta. Não significa que o paciente vai estar disposto o tempo inteiro, né? Vai ter momentos que ele realmente, não estou a fim de pegar o telefone hoje, não estou a fim de sair de casa hoje, porque tem as reações do tratamento que Sim. podem provocar isso. Mas se você percebe que é uma alteração de comportamento que é frequente, né? Que está por vários dias, peraí, tem alguma coisa que não está legal, né? E esse é o momento da gente buscar ajuda. E a gente está vendo, né, aqui, vou pedir até para o pessoal voltar a colocar aí para vocês na tela, algumas imagens, né, do projeto. Vamos falar um pouquinho sobre essas imagens? Olha aí, né, são os pacientes, né? Lindo, isso. Essa daí são os pacientes que mandaram as histórias deles pra Sim. gente. A ideia foi selecionar 5 histórias. Você conseguiu? Consegui. Olha, Mara, foram 5 empresas e exatamente 5 histórias que chegaram Sim, pra gente. que bom. Né? E eu sempre falo que nada na vida da gente acontece por acaso. Sim. Né? Então, assim, foi uma semana, cada semana a gente foi colocando uma história. E aí ele pedi para que eles enviassem fotos, né, para que a gente pudesse representar mesmo esse momento, Sim. mostrar como é que esses pacientes estão. Alguns desses pacientes estão em tratamento ainda, outros já concluíram, né, já estão aí há 2 anos fora de tratamento. E assim, foi muito legal, né, ouvir, saber um pouco mais dessas histórias e poder partilhar com as pessoas para mostrar que a doença ela não define o paciente, o diagnóstico de câncer não limita o paciente. E a receptividade desses pacientes em que foram selecionados, que mandaram, né, as suas histórias quando eles receberam os presentes? E Super aí? empolgados, né? Mensagens e mensagens para mim agradecendo. Primeiro pelo reconhecimento mesmo, né, da história deles, a validação da história deles e o feedback que eles receberam, porque como eu marquei, eles repostaram, então muitas pessoas deles
Sim. foram comentar também. Ai, né? Então, assim, falar do quanto que o casal é importante, do quanto que o casal é exemplo para a família, né? Do quanto que a vivência deles vai se fortalecendo, os desejos de que tudo dê certo. Então, assim, foi muito gostoso. Espero que a gente continue. Eu até coloquei depois que foi a primeira edição, né? Para que a gente continue aí. Exatamente a minha próxima pergunta, né? Teremos outras edições? Então, teremos outras edições e a minha ideia sempre foi mostrar a oncologia de uma forma diferente, né? Mostrar a possibilidade de vivenciar. E eu quero ressaltar que com isso eu não estou floreando, né, o tratamento oncológico, nem tentando minimizar o impacto desse diagnóstico na vida do paciente e da família. Mas a intenção é mostrar um outro lado, uma outra possibilidade. Né? Então, assim, sempre que possível, fazer ações que possam ressaltar isso. Né? Os pacientes, eles gostam de brincar, de dançar, de se confraternizar e mostrar essa outra realidade, né? Essa outra possibilidade. Para as pessoas com quem eles convivem é fantástico. Eu trabalhei em algumas empresas, em algumas instituições hospitalares e que a gente promovia muitas ações, né? Sim. De carnaval, de São João, de final do ano. E eles participam, eles incorporam eles gostam, isso. Né? Porque, como eu falei, o paciente ele não se limita pelo diagnóstico. E muitas vezes a vida acaba ficando limitada por conta disso. Porque todo mundo que chega para falar só fala sobre a doença. Sim. Né? Ou espera-se, Mara, que é uma coisa que a gente vê muito da nossa sociedade. Espera-se que o paciente não se maqueie, não se arrume, não tenha vontade de sair, não tenha vontade de se relacionar, porque está doente. Ele viva a doença 24 horas por dia durante 7 dias da semana. Exatamente. Né? E aí, quando você não está agindo dessa forma, você acha que essa pessoa está evitando aí, né, lidar com a realidade. Não, a realidade dela é aquela mesmo, né? Ela gosta de sair, de dançar, de namorar, ela tem planos para a vida dela e isso é fantástico, porque isso também motiva até para enfrentar os momentos difíceis do tratamento. Que coisa linda. E é disso que a gente precisa, né? De histórias reais, de vida real, gente. Nem tudo é tão perfeito como a gente às vezes se acostuma a ver, né? Aí através das telinhas das redes sociais, da televisão e por aí vai. Não, tá? Tem muita vida. E claro, também a vida para os pacientes oncológicos. Exatamente. Parabéns pela sua iniciativa, Carmen. Que Obrigada, coisa mais linda. Mara. Já deixa aqui o convite para você voltar para a gente falar mais vezes. Não quero que seja assim, só de uma ação isolada, não, tá? Que a gente fale sobre esse assunto para que as pessoas, né, tenham cada vez mais acesso à informação. Obrigada, obrigada. Obrigada a você, querida. Quem quiser acompanhar a Carmen, né, lá pelo Instagram, como é que pode fazer? Ver, né, assistir, acompanhar. Sim, acompanhar como é que foi esse processo lá no @psicocarmencosta, né? Então, sempre que a gente está fazendo alguma coisa diferente, eu estou colocando lá. Então, quem puder acompanhar, vai lá dar uma olhada. Maravilhosa. Obrigada, meu amor, pela sua participação aqui. Linda, obrigada mesmo, tá? Bom dia. Bom dia. E aí, olha só, você que tá aí, não vai sair daí não, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, gente, nós vamos ter dicas, né, de home office. Um e-book foi lançado, nós vamos trazer mais informações sobre ele aqui, com muitas dicas sobre home office. Eu volto já.